Pode soltar o som do berrante porque tá começando o último bloco do nosso debate, minha gente. Eu sou Débora Confusa, a moderadora mais perdida e animada da internet. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, meu amigo, olha, eu não sei nem o que você tá fazendo com a sua vida. Já clica aí no botão de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma confusão teológica e, claro, mete o dedo no like, porque isso ajuda mais que oração de mãe na madrugada, viu? E ó, compartilha esse vídeo com aquele amigo crente, com aquele primo que gosta de debate bíblico e até com aquele vizinho que só assiste vídeo de receita, porque esse aqui vai dar mais pano pra manga que feira de tecido. O tema de hoje é aquele que já causou mais discussão que grupo de família no Natal. Quando começa o dia bíblico? Será que é no pôr do sol, como defende nosso querido Ronaldo Lima? Ou será que é no nascer do sol, como grita lá do canto Edson Santana? Rapaz, hoje o negócio promete. Lembrando que todos os blocos anteriores, com as teses, réplicas e aquele bloco onde eu dei uns perdidos no meio da fala, estão tudo aí na descrição do vídeo para você maratonar depois, combinado? Agora segura firme, pega seu café ou sua garrafinha de água ungida, porque esse aqui é o bloco das tréplicas. Os dois vão soltar os argumentos finais e eu, Débora Confusa, vou dar o veredito que ninguém pediu, mas todo mundo quer saber. Então, simbora, que agora é treta santa e decisão final. Vamos fazer uma análise técnica detalhada das tréplicas de Edson Santana e Ronaldo Lima, focando na abordagem de cada um em termos de estratégia argumentativa, uso de fontes, interpretação bíblica, lógica e consistência e maneira de apresentar os pontos de vista. Análise técnica da tréplica de Edson Santana. Estrutura da argumentação. Edson começa sua tréplica com uma defesa de seu posicionamento, mencionando que o tema sobre o início do dia bíblico não está pacificado, apesar da alegação de Ronaldo. Ele introduz sua argumentação como um desafio ao consenso histórico que Ronaldo menciona. Ele aborda as três formas principais de contar o dia: pôr do sol, nascer do sol e meia-noite, apontando a importância de considerar todas essas abordagens, sendo a tradição babilônica a responsável pela mudança na contagem do dia dos judeus após o exílio. Uso de fontes. Edson recorre bastante à Bíblia e a textos religiosos, como Levítico e Neemias, buscando aprofundar a reflexão teológica e histórica, embora tenha uma crítica ao uso excessivo de fontes externas. Ele defende a importância do texto bíblico como base única para fundamentar sua tese, citando autores como Hernani Donato e fontes que supostamente provam que os judeus, antes do exílio, seguiam a contagem do dia com base no nascer do sol. Embora utilize fontes externas, a interpretação dessas fontes é muito direcionada ao reforço da sua tese, sem um engajamento completo com fontes contraditórias, o que enfraquece a profundidade da análise histórica. Ele desconsidera a mudança histórica no judaísmo após o exílio babilônico, quando a prática do pôr do sol foi consolidada. Interpretação bíblica. Edson mantém sua linha de interpretação literalista do texto de Gênesis, utilizando principalmente Gênesis 1:5, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia, para argumentar que o dia começa com o nascer do sol. No entanto, sua leitura desconsidera a tradição de interpretação histórica, que entende que a Bíblia não se refere necessariamente a um ciclo literal de 24 horas, mas sim a um ciclo de criação em uma dimensão teológica. Ele propõe uma distinção teológica entre a luz e as trevas, e os eventos criacionais, céus, terra e água, acontecem antes da luz. Isso gera contradições lógicas, pois a criação de todos esses elementos, incluindo luz e trevas, deveria, pelo seu raciocínio, pertencer ao mesmo primeiro dia. Mas ao colocar esses elementos em um período sem tempo mensurável, ele cria um nó lógico que acaba dificultando a sustentação de sua tese. POAD, lógica e consistência. Estratégia lógica. Edson apresenta uma linha de raciocínio consistente dentro de sua própria teoria do tempo sem medida, mas ao mesmo tempo contradiz elementos dentro da Bíblia. Ao afirmar que a Terra foi criada no período sem tempo mensurável, ele cria uma discrepância interna que não é resolvida de maneira satisfatória. Ao tentar justificar sua posição com fontes históricas, ele não reconhece a adaptação e evolução da prática judaica ao longo dos séculos, o que enfraquece sua argumentação em termos históricos e culturais. Uso de crítica. Edson utiliza críticas diretas à tese de Ronaldo, especialmente no que diz respeito à interpretação dos textos de Levítico e Neemias. Ele tenta questionar a exegese de Ronaldo ao afirmar que a mudança na tradição dos judeus após o exílio é um erro interpretativo. No entanto,
Sua falta de aprofundamento histórico sobre as implicações do exílio babilônico para a prática judaica enfraquece a crítica. Análise técnica da tréplica de Ronaldo Lima. Estrutura da argumentação. Ronaldo inicia sua tréplica com uma retratação pública sobre o tom agressivo de sua réplica anterior, demonstrando autocrítica e compromisso com uma postura mais equilibrada e respeitosa. Esse movimento é importante, pois suaviza a impressão de excessiva dureza, embora ele ainda continue incisivo em sua análise. A estratégia argumentativa de Ronaldo é desconstruir a base teológica e bíblica da tese de Edson, colocando em foco as contradições do raciocínio do opositor. Ele busca principalmente desmantelar a coerência interna da defesa de Edson e expor falhas textuais. Uso de fontes. Ronaldo faz uso de fontes históricas, bíblicas e teológicas de forma mais equilibrada, incluindo referências a Levítico, Êxodo e textos históricos que sustentam a tradição de que o dia começa ao pôr do sol. Ele faz uma crítica direta à interpretação de Edson sobre a criação do mundo em Gênesis, apontando que a teologia da criação do Edson cria problemas lógicos internos, pois nega que a criação da terra, água e céus ocorre dentro do primeiro dia, algo que é indefensável, se analisado de forma linear e bíblica. A força de Ronaldo está em sua capacidade de integrar fontes históricas, teológicas e bíblicas em uma análise mais global e coesa, ao contrário de Edson, que se concentra principalmente na interpretação bíblica. Interpretação bíblica. Ronaldo adota uma interpretação bíblica mais flexível e não literalista, ao reconhecer que o conceito de dia pode ter várias dimensões teológicas e culturais. Ele se aprofunda mais em um estudo simbólico e histórico dos textos de Gênesis, buscando contextualizar a prática do pôr do sol como o início do dia dentro da tradição judaica. A exegese de Gênesis 1, feita por Ronaldo, é mais coerente com a tradição judaica, pois ele argumenta que a referência à tarde e manhã indica a totalidade do ciclo do dia, começando com a noite, uma abordagem que se alinha com a tradição de que o dia começa ao pôr do sol. Lógica e consistência. Ronaldo é meticuloso em desmontar a argumentação de Edson. Ele destaca as contradições lógicas que surgem quando Edson tenta separar a criação dos céus, terra e águas do primeiro dia, sugerindo que essa parte do texto bíblico não pode ser dissociada do ciclo criacional completo. Sua lógica exegética é mais consistente no sentido de que ele mantém a interpretação bíblica dentro do contexto histórico e cultural judaico e cristão, sem desconsiderar a tradição e a evolução histórica. Uso de crítica. Ronaldo faz críticas diretas e incisivas ao ponto mais fraco da tese de Edson, que é a divisão da criação em dois períodos distintos, com a luz sendo criada antes de qualquer outra coisa, mas sem considerar que o primeiro dia não faz sentido dentro dessa construção. Ele também questiona as inconsistências cronológicas e textuais na argumentação de Edson, demonstrando com exemplos bíblicos e históricos como a tese de Edson não resiste à interpretação mais aprofundada dos textos. Conclusão técnica. Forças da tréplica de Edson Santana. Teologia consistente. A defesa de Edson é forte em sua interpretação literal e simplificada dos textos bíblicos. Uso de fontes. Ele tenta integrar fontes externas, mesmo que de forma seletiva, para sustentar sua posição. Estratégia de defesa. Ele aborda os argumentos de Ronaldo com críticas que tentam minar a base histórica de sua argumentação. Forças da tréplica de Ronaldo Lima. História e fontes externas. Ronaldo se destaca por utilizar uma ampla gama de fontes históricas e bíblicas, o que fortalece a credibilidade de sua tese. Exegese mais consistente. Sua interpretação de Gênesis e outros textos é mais alinhada com as tradições judaicas e cristãs, com base em uma hermenêutica mais flexível e integradora. Críticas lógicas. Ronaldo é eficaz ao demonstrar as falhas lógicas na tese de Edson, especialmente no que diz respeito à interpretação de Gênesis e à divisão temporal do primeiro dia. Conclusão final. A tréplica de Ronaldo Lima é mais tecnicamente robusta, com uma interpretação mais equilibrada e uma base histórica sólida. A de Edson, por outro lado, perde em termos de engajamento com fontes históricas e interpretações culturais mais amplas, e acaba ficando refém de uma leitura literalista e contraditória. Veredito final. Após uma análise detalhada de todas as etapas do debate e levando em conta as teses, réplicas e tréplicas, estou em uma posição pela tese de Ronaldo Lima,
que o dia bíblico começa ao pôr do sol. Motivos para a aceitação da tese de Ronaldo Lima. 1. Fundamentação histórica e cultural sólida. Ronaldo se apoia em fontes históricas e rabínicas bem estabelecidas, como o Talmud babilônico, a Enciclopédia Judaica e os escritos de Flávio Joséfo, que mostram que a tradição de que o dia começa ao pôr do sol foi consolidada após o exílio babilônico. Ele também articula bem a relação entre a prática judaica e o contexto cultural da época. 2. Lógica e consistência. Sua argumentação é coerente e lógica, especialmente ao detalhar o uso de tarde e manhã como um ciclo completo do dia. Ele integra com clareza a interpretação teológica e exegética que reflete as tradições históricas, sem perder de vista o contexto cultural da época bíblica. 3. Abordagem integradora. Ronaldo também realiza uma análise crítica da tese de Edson, mostrando as falhas lógicas e contradições internas da sua argumentação, especialmente no que diz respeito à criação de Gênesis 1 e a divisão do tempo, de forma artificial, entre períodos com luz e sem luz. 4. Reflexão teológica. A interpretação de Ronaldo é mais bem fundamentada dentro de uma visão teológica mais ampla, que não se restringe a uma leitura literal do texto bíblico, mas busca entender o contexto histórico, o significado teológico e o impacto cultural das tradições judaicas. Motivos para não aceitar a tese de Edson Santana. 1. Falta de engajamento com as tradições históricas. A tese de Edson, embora tenha um raciocínio internamente coerente, desconsidera o contexto histórico das práticas judaicas e da evolução da tradição, que coloca o início do dia no pôr do sol. Ele não respeita as tradições que moldaram o calendário judaico e cristão após o exílio babilônico. 2. Contradições lógicas e teológicas. A tentativa de Edson de separar a criação em Gênesis 1 em diferentes períodos de tempo sem medida e tempo ordenado cria contradições teológicas que não são resolvidas, tornando sua posição insustentável. 3. Base bíblica isolada. Edson se apoia muito em uma leitura literal dos textos bíblicos e desconsidera fontes históricas e perspectivas culturais mais amplas, o que enfraquece a robustez da sua argumentação, especialmente quando comparado à abordagem de Ronaldo. Porcentagem de convencimento: 90% convencido. Sua posição é bem fundamentada, coerente e histórica, abordando o tema de uma forma mais holística, integrando tradição, história e exegese bíblica. 60% convencido. Embora a sua tese tenha um valor teológico e se apoie em uma interpretação consistente, ela não consegue dialogar com as tradições históricas nem resolver as contradições internas que surgem em sua própria argumentação. Declaração final de aceitação. A tese de Ronaldo Lima, que afirma que o dia bíblico começa ao pôr do sol, é, com base técnica e argumentativa, a que mais me convencionou. Ela se sustenta historicamente, teologicamente e exegeticamente, sendo consistente com as práticas judaicas, que têm respaldo em fontes autoritativas. Além disso, sua argumentação respeita o contexto cultural e histórico, o que é fundamental para uma interpretação equilibrada. Em contrapartida, a tese de Edson Santana, embora teologicamente válida dentro de sua abordagem literalista, não leva em consideração as transformações históricas do conceito de dia, especialmente no que diz respeito à influência do exílio babilônico na tradição judaica. Além disso, suas tentativas de separar o tempo sem medida da criação não oferecem uma explicação coerente dentro do texto bíblico. Portanto, após uma análise técnica e teológica, minha aceitação final é pela tese de Ronaldo Lima, com 90% de convencimento.